Tiago, a nossa repórter, a Luciana Amaral, ela combinou num contexto dois elementos. Esse do qual estávamos falando até nesse instante. É um partido grande, importante, que dá um ultimato aos seus integrantes até aqui no governo, cai fora. O outro, um arrazoado, um elenco de diversos recursos que compõem essa caixa para a guerra, esse cofre para a guerra, originalmente feito pelos nossos colegas do Poder 360, crédito a quem merece, de 250 bilhões de reais para serem gastos em campanha o ano que vem. Como é que essas duas coisas vão pesar uma contra a outra? William, quando a gente analisa a relação do governo com a base e com esses partidos do centro, particularmente, a gente costuma analisar como se fosse uma coisa 880, né? E, na verdade, não tem sido assim. Por exemplo, a própria questão envolvendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, a questão que está colocada não é se o Congresso vai ou não aprovar o projeto, é algo que deixaria em maus lençóis muitos dos parlamentares que eventualmente votassem ou votem contra esse projeto. A questão é o Congresso e esse nicho, particularmente, de deputados, por exemplo, do União Brasil, vai apoiar as medidas compensatórias que o governo está propondo para conseguir equilibrar não só essa proposição, mas as contas públicas de maneira geral, por exemplo, lucros e dividendos. Essa é a grande questão, né? Até a semana passada, o risco, se o projeto fosse a voto, é que a inclusão do lucro e dividendos não ocorresse, né? E, portanto, a isenção aconteceria, mas com um prejuízo muito maior do que o governo estava calculando. Então, me parece que até o final do governo Lula, porque é um governo de minoria e é um governo que, como os meus colegas aqui falaram no bloco anterior, dependem cada vez mais de uma fulanização, ou seja, dependem por uma questão circunstancial, por exemplo, de um bom relacionamento com o presidente do Senado, que é algo que pode não acontecer na próxima legislatura, porque os ventos mudam. A dúvida é o que vai acontecer, portanto, quando o governo precisar do apoio desses parlamentares que topam aprovar aquilo que é popular, mas não topam necessariamente financiar aquilo que é popular. Então, acho que essa é a discussão que a gente vai continuar vendo até o final do ano que vem, que já é um ano que vai obrigar o governo a ter uma série de discussões sobre como ficam as contas públicas em 2027. Né? A gente já falou disso aqui em outros momentos, uma incompatibilidade entre a regra geral das despesas, de reajuste real, ano após ano, e o reajuste que é feito nos gastos obrigatórios, que não segue a mesma regra, está indexado às receitas. E isso tem pressionado as despesas gerais, que também já estão pressionadas pelas emendas parlamentares. Então, essa questão fiscal, que é uma discussão já de muitos anos no Brasil por uma questão estrutural, ela vai continuar sendo, né? E acho que o grande risco não é se o governo vai ter ou não apoio de partidos como União Brasil para votar as agendas que sejam no parlamento no ano que vem. É se ele vai ter ou não o apoio desses partidos para compensar os gastos que ele vai fazer até o final do governo.